do vício. Isso. Aqui a gente não está assim, é como o senhor falou no início, né, o direito é bom senso, é razoabilidade, né, assim, é necessário ter a repressão no momento assim, que se imponha, mas também ao mesmo tempo diferenciar, porque a gente estava abordando a questão só do usuário, É. né, mas não do criminoso nato. A questão como eu disse, a abordagem à droga, ela é multifatorial, Sim, né. Ela é social, ela é de política pública, ela é de educação, você tem que educar seu filho. verdade. Dá o exemplo também, Dá o né. exemplo, você tem que educar seu filho, você tem que chegar para o seu filho e dizer: "Olha, cara, se você usar isso aqui, até mesmo a bebida, Sim. se você não beber, se você não aprender a beber isso socialmente, você vai isso a bebida tem destruído pessoas de todos os níveis sociais". Verdade. Olá, estamos começando mais um Pode Falar em Direito, comigo Feliciano. É um prazer muito grande estar apresentando mais um programa para vocês. Acompanhe nossos episódios que estão completos no YouTube, no Spotify. Nós temos cortes no TikTok, no Quai. E, por favor, né, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, que tudo isso é muito importante para nós, assim como responder a nossa pod pesquisa que fica no link da descrição. A gente quer aqui hoje mandar um abraço especial para as redações locais, que acompanham sempre as nossas pautas e trazem para a mídia de grande massa, né, os destaques que nós trazemos em primeira mão aqui no nosso programa e que reverberam a nossa imagem. Um cheiro muito grande para vocês, pessoal. E assim, hoje, para mim, é uma alegria muito grande o nosso convidado, que hoje está aqui presente, né? Eu já comentei que eu sou um primo distante do Belchior. Ele não sabia disso, mas eu sou fã dele. E eu sou um rapaz latino-americano, mas diferente do Belchior, eu tenho parentes importantes. Porque hoje estamos recebendo, amigos e amigas, o doutor Luiz Antônio Abrantes Pequeno, que de pequeno tem só o nome, que é um primo, tio querido, não é? Que integra o glorioso Ministério Público do Estado do Ceará, já no último degrau da carreira, exerce o cargo de Procurador de Justiça, depois de uma trajetória magnífica e belíssima no Ministério Público, também na docência universitária. Tio querido, tio amado, muito obrigado por sua presença hoje aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Pode Falar em Direito. Boa tarde a todos. As palavras, do meu sobrinho, primo, a gente fica assim, mas na verdade eu acho que a melhor denominação seria irmãos, porque nós, os pequenos, né, os Abrantes pequenos, temos uma afinidade imensa com os Pompeus, né? E assim, sempre houve uma questão familiar ligada muito mais o parentesco, importa menos o grau de parentesco, mas muito mais a afetividade. Sim. E aí, começando pela nossa matriarca, né, comadre Onça, Sim. tia Suzana, e passando por todos, né? Então, um carinho muito grande, graças a Deus, nossa família se ama muito, nós somos bastante funcionais. Ótimo. Tio, pra gente, assim, tê-lo aqui é um momento de alegria, de carinho, de afetividade, de amor, não é? Porque temos uma longa trajetória familiar de natais, de eventos familiares, o eterno tio Luiz, não é? Todo mundo da família. Mas, assim, a gente tem que te apresentar para o nosso público. Quem é Luiz Antônio? Como foi sua trajetória acadêmica, profissional? Conte pra gente aí a sua caminhada até chegar hoje aqui como procurador do Ministério Público do Estado do Ceará. Olha, Feliciana, é bem peculiar a minha história, porque é o seguinte, um pouco depois dos dinossauros desaparecerem, em 1984, eu ingressei na UFC para a faculdade de agronomia. Vixe, não sabia disso. Meu pai era agrônomo, né? Que legal. E todos nós, né? Vocês, a nova geração, nem tanto, mas também nem tão afastados. Mas nós vivíamos muito em fazenda e tudo. Então,
eu tinha uma ligação, não, tem uma ligação muito forte com as coisas do campo, né? Sim. Então achava que a agronomia era As férias todas na fazenda, né? Tomando banho de açude. as várias fazendas, assim, tá? As do Icó, Sim. inclusive, assim, grande parte, né, do nosso, da nossa cultura familiar, o nosso folclore familiar, são passadas nas várias fazendas. Eu ainda que a peguei os família tempos de Quixadá dos Pompeu. Tio Pompeu tinha uma fazenda lá. A casa do Tio Pompeu, como juiz lá, era o fundo da casa, o quintal da casa dele era A Pedra do Cruzeiro. A Pedra do Cruzeiro, né? Bom, então, mas eu esqueci de um detalhe importante. É que se você me der pedir para eu fazer 4 vezes a conta de 3 mais 2, você vai obter 4 resultados diferentes. E aí, o que aconteceu? Lá na agronomia, na verdade, engenharia agronômica. Ou seja, tem matemática. Igual, o básico é igual à engenharia elétrica, à engenharia mecânica, à engenharia civil e o pior de todos, né, com perdão da má palavra, com a física. Vixe, mano, nada a ver de cuidar de vaquinha, de carneirinho, nada, cheiro de curral. Não, nada. Rapaz, e aí eu, assim, não tenho vergonha de dizer, eu tenho zero afinidade com as ciências exatas, com todo respeito, né? Até mesmo porque eu gosto de filosofia. Eu te entendo profundamente. As ciências exatas estão muito ligadas à filosofia. Bom, aí, um belo dia, eu saindo para resumir, eu saindo de uma aula de estatística, estava tendo inscrição para o vestibular na UFC. E as coisas eram muito simples naquela época. Bastava você ter uma fotografia 3x4. Sim. E pronto, não precisava de nada. E pagava uma taxazinha simbólica. Uma taxazinha simbólica lá, tipo, se fosse hoje, talvez R$10. Ou seja, logo depois da aula de estatística, era o destino, né? Era o destino. E aí eu me inscrevi para direito, e aí, vale dizer, eu tinha sempre li muito. Sim. Sempre gostei. E nisso, eu tenho uma afinidade com o Pompeu, né? Eu Pompeu... Tio Chuca. Líamos muito livros, muitas revistas. Vocês eram contemporâneos, né? E tinham o mesmo tipo de interesse, parceria. O tio Chuca, pessoal, é meu tio querido, irmão da mamãe, que hoje está no céu e que por muito tempo honrou a magistratura federal da primeira região. Mas que Deus chamou ele muito cedo para cumprir missões maiores no mundo maior. Mas voltando. Pompeu era não. Eu entendo que estar no outro mundo não é estar longe de nós, não. Sim, assim, com certeza. Eu trato como pessoa viva, né? Sim. Tem até um retrato meu dele lá. Só não gosto do fato dele ter me trocado pelo Alessandro Salles, né? Pô, não é um torcedor do Lion? Não, pois é. Saudações, tricolores. Engraçadinho. Pois é, Alessandro, né? Podia ser qualquer pessoa. Mas ele te amava. Mas... E aí eu lia muito, então eu disse, não, vou pro direito. E aí, realmente, no direito eu me encontrei. Sim. Realmente, assim, no direito tem uma característica, eu posso dizer para vocês que estão pensando em qual curso, né, vocês podem se encontrar. O que é que me fez amar o direito? É o fato de que no direito tudo é vivo. Se eu estou estudando, por exemplo, hoje, digamos, na matéria de direito penal, concurso de pessoas, eu vou me deparar com um processo penal onde um homem de 25 anos, atuando com um menor de 17 anos, praticaram um crime de roubo. E aí eu tenho que responder a pergunta, houve concurso de pessoas ou eu tenho uma situação de concurso de crimes? Sim. Roubo com corrupção de menores. Sim. Então isso é palpável, isso acontece todos os dias. E interfere diretamente na vida das pessoas. Diretamente na vida das pessoas. Se vão ter um benefício de suspensão do processo ou da pena, né?
Perfeito. Então, eu amo o direito, faço essa confissão amorosa, Sim. porque tudo que eu estudo, e nós ainda estudamos, eu vejo se concretizar no mundo das coisas, assim, no mundo em que a pessoa comum vive. Sim. A pessoa comum vive, assim, Relações familiares, relação de tudo, pai e filho, relação vizinhança. de vizinhança, relação de consumidor, Acidente um de trânsito. divórcio, um acidente de trânsito, se a prefeitura pode ou não taxar o lixo. Isso. Então são coisas, o direito é aquele ente, né? O certo seria dizer a ciência, né? Mas pode Sim. dizer, o direito ele é vivo, as Sim. pessoas, o direito permeia tudo que existe. Sim. E é de forma, claro, várias pessoas entendem muito de direito sem saber que entendem de direito, porque o direito nada mais é do que a legislação do bom senso. Sim. Direito é bom senso, É verdade. né? Direito é bom senso. Sim. Então, as pessoas, por exemplo, eu não vou estacionar aqui porque aqui tem uma faixa desenhada uma no faixa chão. desenhada no chão, ou tem um acesso para um cadeirante. Cara, se você é um bom ser humano e um bom cidadão, você não precisa saber que o Código de Trânsito Veda estacionar em certos lugares. estacionar e você vai sofrer multa. Você não vai fazer porque sofreu a multa, você vai fazer porque você tem bom senso. Sim. Espera aí, rapaz, se eu estacionar aqui, o cadeirante não vai ter acesso aqui à calçada. Uhum. Então, por aí vai, o direito é isso, o direito ele está regulando isso, e quem trabalha na área meio que coloca em prática as soluções diante dos problemas que surgem. Todas as pessoas. E como foi quando se graduou? Sempre pensou no Ministério Público? Sempre. Nesse ponto, eu vou dizer a vocês, assim, existem todas as carreiras no direito são boas, todas as carreiras no direito são dignas, todas as carreiras no direito têm importância social, né? Meu filho é advogado, seu pai é o melhor advogado civilista, não só do Ceará não, mas Dr. Feliciano de Carvalho Júnior é uma referência nacional, não só pela sabedoria, né? Mas também pela hombridade, Eu sou suspeito e concordo. Não, mas é mesmo. Feliciano, citando Mateus, a árvore boa só pode dar bons frutos. Sim. Seu avô era um exemplo disso. Sim. Então, o direito tem essa coisa. Então, eu me formei. Antes de eu me formar, eu trabalhava no escritório modelo, lá da UFC. Fui da primeira turma. E lá nós fazíamos um atendimento das pessoas carentes, né? Sim. Na época era pioneiro, na verdade só tinha uma faculdade que fazia isso, que era a Unifor. Por sinal, um excelente centro de preparação, né? Como a Unicristos também. A Unicristos, onde eu lecionei 14 anos, minha casa, fui aluno de lá, e que tem pessoas maravilhosas. Sim. Enfim, mas não existe a melhor, existem bons centros de ensino. Sim, e a vontade dos alunos. Quem faz a faculdade é o aluno. É verdade, eu Quem concordo. faz a faculdade é o aluno. Bom, aí eu formei, eu disse, olha, com base nessa experiência de trabalhar com as pessoas mais simples, e lá no escritório do modelo Alcântara Nogueira, nós fazíamos da petição inicial até o recurso. Certo. Eu tive uma certeza, Feliciano. A certeza que eu tive é que eu não ia querer seguir uma carreira privada. Sim. Eu queria seguir uma carreira onde eu pudesse, obviamente, me manter com dignidade, mas eu queria seguir uma carreira onde eu pudesse devolver ao povo que pagou a minha faculdade, já que eu fiz uma faculdade pública, sim, o que ela tinha me dado. Sim. Assim, já tinha projetado essa mentalidade de que, embora a função jurídica nas carreiras públicas
sejam exercidas por grandes autoridades, mas na verdade elas estão ali para servir ao povo. Sim. E você, desde o começo, teve essa noção de que o papel do magistrado, do promotor de justiça, está ali Do para defensor do defensor, público. estão ali para servir a sociedade. Somos servidores, Isso mesmo. né? E isso traz várias implicações, inclusive o dever sagrado de liderarmos, né? Sim. Pelo exemplo. De auxiliar, de orientar. E é bíblico. Quem quiser ser o maior, que seja aquele que mais serve Mais o semelhante. Porque os reis deste mundo vieram para serem servidos, mas o Filho do Homem veio para servir, como diria o nosso mestre, Jesus. Ele. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tio, e assim, esse papel no desempenho do promotor de justiça, vendo as mazelas da nossa sociedade, vendo as dificuldades que principalmente o povo mais humilde enfrenta, como é que o senhor enxerga, no caso, a questão do tráfico de drogas? Como as drogas prejudicam as pessoas, as famílias e principalmente a camada assim, mais necessitada do nosso povo? Excelente o questionamento. Olha, quando eu ensinava criminologia, a primeira coisa que eu tentava repassar para meus alunos era o seguinte: o que é a lei? O que é lei? A definição mais simples é essa. A lei, o que é que ela é? Ela é lei aquilo que o legislador diz que é. Sim. Então, se o legislador resolver, digamos, o Congresso Nacional dissesse, olha, a partir de hoje proíbe-se a venda de álcool. Sim. Nesse país não vai se vender álcool. Que é uma droga também. Que é uma droga. E uma das mais viciantes, né? Que causam problemas orgânicos. Orgânicos, sociais, famílias dissolvidas. Então, por que se a droga é tão... se o álcool é tão maléfico quando usado de forma abusiva, e tem que fazer esse parâmetro, claro. Quando usado de forma abusiva, se o álcool é tão maléfico, tem sobrecarregado o sistema público de saúde, tem destruído famílias, tem sido a causa de acidentes de trânsito, de crimes que são cometidos. Por que essa droga ela não é proibida? E vamos falar de outra coisa. E o tabaco? Sim. Como se sabe, a nicotina, estudos científicos demonstram que a nicotina é uma das substâncias que mais causam dependência química. Salvo melhor juízo, a terceira ou a quarta, talvez não esteja atualizado, porque como surgiram várias drogas sintéticas, mas a nicotina certamente é uma das substâncias que mais causam dependência química. Sim. E, no entanto, o cigarro é liberado. Então, qual a diferença entre a maconha, a cocaína, o crack e o álcool e o tabaco? É a legislação. Sim. Trouxe a legislação. Mas o fato, e aí abstraindo dessa questão criminológica, o fato é que o Brasil, copiando erroneamente as políticas públicas dos Estados Unidos, trabalha com a ideia em relação à droga de guerra. Guerra às drogas. Sim. Isso é totalmente ineficaz. Comprovadamente ineficaz. Cientificamente ineficaz. E todas as estatísticas que temos demonstram que tratar o problema das drogas de forma policialesca, sim, com tolerância zero, não vai resolver. Na verdade, faz enriquecer um mercado fechado de criminosos, né? Sim. De grandes organizações. Quanto mais você reprime, maior o preço da droga. Sim. A droga é a lei de mercado. O crime, ele obedece, é um comércio, sim, é uma indústria, e obedece às leis do comércio da indústria. Se você faz uma grande apreensão de cocaína aqui em uma determinada cidade pequena, imediatamente o preço do que sobrou vai se elevar. E o que acontece?
Quando eu vou tratar da questão das drogas como uma guerra, eu não vou, é uma guerra perdida. Sim. Sabe por quê? Pelo simples motivo de que eu não conheço nenhum traficante. Olha que os traficantes são seres humanos, sim, filhos de Deus, mas que são pessoas extremamente danosas para a sociedade. Mas não conheço nenhum traficante que tenha apontado a arma para a cabeça de um cidadão e tenha dito assim, compre a minha droga. Ou enfiado a droga na boca do sujeito. Não. Sim. É o ser humano que vai lá e procura comprar a droga. E ele procura comprar a droga porque ele precisa transcender, ele precisa... Tem alguma deficiência existencial que ele quer suprir com aquilo ali. Com a droga, com a cocaína, com a maconha, com o crack. Então sempre vai haver demanda. Se você proibir o álcool hoje, você vai ter o país vai entrar em convulsão. Sim. Porque o álcool, apesar de ser uma droga extremamente danosa, mas as pessoas a aceitam socialmente. O tabaco também, as pessoas aceitam socialmente. E parece que precisam dela. Sim. Tem pessoas que são ansiosas, que só descontam a sua ansiedade, por exemplo, acendendo um cigarro. Sim. Tem outros que precisam beber todo dia. Tomar um cafezinho. Mas eu falo do meu café. Não, eu também, eu sei como é. Então, o que acontece? Quando você quer trabalhar isso de forma policialesca, você só está trabalhando com a ponta do iceberg, Sim. que é o traficante. E você não trabalha a questão da demanda. Uhum. Você está trabalhando aqui com a oferta, que é o traficante, mas a demanda você não trabalha. Por isso que você não pode tratar dessa questão como uma guerra. Você tem que encarar isso como sendo uma política de Estado de diminuição dos efeitos deletérios que ela causa. Dos efeitos deletérios. Como é que você conseguiria isso? Bom, eu tenho a minha sugestão aí. Se os governadores quiserem adotar o Congresso, é o seguinte, você estabelece uma meta de 3 ou 4 décadas. E aí você chega para aquela criança que está na alfabetização, já começa a entender, e aí você começa a colocar isso no currículo das escolas, mostrando ano após ano como o consumo abusivo de drogas, inclusive o tabaco, inclusive o álcool, vai trazer para a vida dele prejuízos que serão, em muitos dos casos, irreparáveis. O que vai acontecer? Rapaz, aquela criança, você vai obter um resultado de uma diminuição de demanda. Sim. Você não vai acabar. Você não consegue acabar. Mas você vai diminuir. Não, hoje em dia a gente observa, né, depois de... Você acha que começou nos anos 90, né, as campanhas publicitárias de cigarro diminuindo e a propaganda invertida, né, sobre os efeitos nocivos do cigarro. Exatamente. Pelo menos assim, no Nordeste, poucas pessoas fumam, né, hoje em dia. Antes era uma coisa muito comum e hoje diminuiu muito, né? Rapaz, olha, uma ou duas vezes que eu fui para o exterior, você toma um susto. Como o povo fuma, né? Como o povo fuma, e muito, e assim, dos 18 anos até os mais velhos, assim, as pessoas chegam a ter dentes amarelados, não sei o quê, mas porque lá não tem essa campanha. O Brasil é exemplo. Legal. E o Brasil conseguiu, pode ver nas estatísticas do Ministério da Saúde, que o Brasil conseguiu, com essas campanhas. Sim. Hoje você fumar, você é um... É estranho. É um pária social. É estranho. Quando a gente vê um indivíduo que fuma, a gente já fala, ele fuma assim como se fosse uma coisa bem diferente. O cara sai para fumar fora do ambiente. Sim. Ele termina lá, volta, e você já acha ruim porque ele vai chegar com um cheirinho estranho no próprio corpo, né? Com o próprio corpo. Coisas que antes a gente nem identificava que acontecia, né? Hoje a gente observa exatamente porque é restrito. Não, e você nota uma coisa. Olha a mudança de paradigma, né? Não a sua geração, a minha é a geração da propaganda do Marlboro. Sim, do cowboy. Do cowboy, que era bonitão. O sucesso, era aquela pessoa, né?
Sim. assertiva. Charmosa, forte, vigorosa. Isso. E hoje não. Você dizer que você... É quase um palavrão você dizer que você fuma. Não, Você não fuma você não fuma hoje, você é proibido de fumar no restaurante, no avião. Sim. Então, o meu ponto de vista é que nós temos um caso Sim. que comprova que a educação fez a diferença. A educação faz a diferença. Eu não estou dizendo que a polícia não deva reprimir o crime, mas deve reprimir, sim, mas também deve-se trabalhar a parte da profilaxia, da educação. Não combater só o efeito, mas combater também a causa. Que não é a polícia, são políticas públicas. Não, são política pública. É política pública de educação. Você vai conseguir... E o grande problema é esse, que isso demora 2, 3 gerações. É necessário ter paciência, né? Mas você consegue um resultado. Qual é o resultado? Cara, você vai chegar num ponto onde a demanda vai ser muito pequena. O que é que o tio achou da decisão do Supremo sobre o portar 40 gramas de maconha e descriminalizar a conduta? Considerando que o Supremo não liberou o uso da droga, né? Permanece sendo um ilícito administrativo, né? Só não é mais crime. O que é que o senhor achou? Rapaz, a montanha pariu um rato. E um rato bem pequeno, um camundongo, né? Assim, olha, assim, foi uma expectativa, tanto tempo, né? E essa decisão para ser sincero, não vai impactar em nada, em absolutamente nada, sobre os efeitos deletérios da droga. Sim. O senhor achava que ele podia ter avançado mais no sentido de tentar fomentar essa política de conscientização geral? Rapaz, eu acho que ele deveria, por exemplo, porque só maconha? Sim. Porque é usuário do mesmo jeito, né? O outro indivíduo. Olha, se você pegar hoje, eu digo isso porque como promotor de justiça, hoje eu sou procurador, né? Na verdade, eu nem gosto dessa palavra, procurador de justiça. Vou registrar que eu preferiria, né? Que nós, por lei, fôssemos chamados de promotores de justiça de segundo grau, por exemplo. Porque eu prefiro promover a justiça do que procurar a justiça. Então, eu acho. E também confunde com os colegas. Advogados públicos, né? Os colegas advogados públicos, pelos quais eu tenho todo o respeito. Sim. Mas, assim, nós temos funções diferentes e confunde o povo. É verdade. Se você disser assim, um promotor de justiça, você quem é? Procurador de justiça. O cara olha para você assim... Quem não é da área não sabe distinguir, né? Não faz a menor diferença. Assim, pensa que fazem as mesmas atribuições, né? Mas são bem distintas. E a única coisa que muda do primeiro para o segundo grau são as atribuições, o que é uma bobagem, porque mesmo no primeiro grau nós temos diferenciação de atribuições. Tem colegas que vão trabalhar no meio ambiente, numa vara criminal, família. numa vara de família e tudo. Mas essa decisão do Supremo, ela é inócua. Sim. Inócua, uma decisão que foi tomada sob coação. Sim. Né? Muita pressão, né? Muita pressão. A bancada evangélica, a bancada católica e outros grupos sociais relevantes exerceram uma pressão muito grande no Supremo e eles disseram 40 gramas de maconha. Ou você pode ter cinco plantas fêmeas. Cara, isso não é nada. Não, eu não sei se o senhor Primeiro, observou. ninguém anda... Desculpe. Sim. Primeiro, ninguém anda com 40 gramas de maconha. É muita coisa. 40 gramas de maconha, você vai ter um câncer de esôfago se você for fumar 40 gramas de maconha. Mas... e as outras drogas? Olha, a minha experiência lá no tráfico, na vara de combate ao tráfico de drogas trouxe o seguinte conhecimento empírico. Um usuário de crack, ele facilmente consome 10 pedras de crack por dia. E eu tô dando um número bem conservador. Certo. Porque assim, o efeito do crack no córtex frontal, ele dura 15 minutos. Por isso que ele
fumam uma pedra atrás da outra, porque o efeito Passa rápido. é intenso, e aí eu não quero fazer aqui apologia, Sim. mas ele causa uma sobrelevação do sistema nervoso central intenso, Sim. mas ela causa também uma baixa igualmente E intensa. por isso né? que destrói o usuário, né? Isso. Que é uma droga A tão pior droga terrível, que tem, né? Mas o cara consome 10 pedras por dia. Então, aí a polícia pega o sujeito com 10 pedras. E ele tem que comprar em pedra, porque o revendedor do crack, o crack ele é feito com a borra da cocaína, né? Sim. E aí eles fazem aquele que a gente chama de tapioca, e aí ele fraciona. E ele vende fracionado. Quem compra 10, quem quer fumar 10 pedras de crack, não vai conseguir um grama de crack inteiro. Uhum. Vai comprar fracionado. Aí a polícia pega, prende, e tem que fazer isso, é dever legal dela, não estou criticando a polícia. Aí chega para o Ministério Público, Denuncia por tráfico. denuncia por tráfico. O delegado exercendo sua função e sua independência, faz o relatório por tráfico. Sim. O promotor de justiça, na maioria das vezes, vai secundar aquele relatório. Mas se você perceber que não é um traficante. Uhum. É um doente que É um estava doente, lá. é só um usuário, 10 a quantidade. Mas só para finalizar, onde eu quero chegar, que a decisão do Supremo é inócua por 2 motivos. Primeiro, a quantidade não é um fator que vai determinar se você é consumidor ou é traficante. E segundo, por que não... por que ficou de fora da decisão a cocaína, Sim. o crack, a heroína? Porque a razão da decisão do Supremo foi preservar o usuário dependente, que assim que ele não é um bandido, que ele não é um traficante, por essa razão, né? Ele não poderia ser tratado como um criminoso. Mas de fato chama atenção por causa que se o cara é um usuário independente, então não interessa o tipo de substância que ele esteja portando, né? Não interessa. E outra coisa, eu ainda acho inconstitucional a decisão, porque ela está tratando desigualmente quem é igual. Que no caso seriam pessoas doentes, dependentes da substância O tóxica. sujeito, eu pego um sujeito aqui com 30 gramas de maconha e pego o sujeito com 30 gramas de crack. Aí não se engane, 30 gramas de crack são 3.000 pedras de crack. Ixi. Cada grama são 10 pedras. Sei. Não, bem que eu te disse, aquela história da matemática. Não, então são 300 pedras, né? Exato. Enfim, eu peço que ninguém fique mangando de mim nos ouvintes do podcast, mas dá para entender que a quantidade de crack... Eu avisei que eu não sabia matemática, mas é porque o crack, ele rende muito. Entendi. Entendeu? Então, 10, vamos dizer, eu volto ao exemplo das 10 pedras, porque eu já vi muitos colegas denunciarem Sim. por tráfico com 10 pedras. Eu mesmo, já há muito tempo atrás, eu fazia isso. Sim. E me mudei de posicionamento jurídico e social e passei a achar que não é por aí. E o que é que o senhor achou da imprensa e da classe política diante dessa decisão do Supremo? Porque ainda hoje se espalha, se divulga, senadores divulgam isso, deputados, veículos de imprensa, como se o Supremo tivesse liberado as drogas, tivesse legalizado drogas, o que é uma total falta de verdade, não é? São fake news que eles estão difundindo. Como é que o senhor enxerga esse papel da classe política, que não tem responsabilidade com a sociedade melhorar no aspecto geral, e da própria imprensa, que muitas vezes também não tem o cuidado de fazer essa explicação, e essa é a importância de momentos como esse, que a gente tem a possibilidade de uma autoridade com experiência de muitos anos atuando no processo penal que envolve drogas, poder explicar para todo mundo essas questões. Como é que o senhor enxerga isso? Olha, os políticos, eles sempre optaram por adotarem políticas voltadas aos interesses de quem os elegeu. Infelizmente, a classe política no Brasil, com raras exceções, mas existem exceções, eles trabalham para os lobbies que os elegeram. E para justificar
o trabalho deles lá Sim. no Congresso, na Assembleia, eles têm que Falam qualquer coisa. falam qualquer coisa. É a política do pão e circo. A verdade não interessa muito. Não, Né? a verdade não interessa muito, não. É pão e circo. Então, o que acontece com os políticos? Você pode notar o seguinte, nós temos eu acho que hoje, talvez nem o mais avançado computador poderia catalogar todas as legislações que temos no Brasil. Estou falando todas. Sim. Isso, em todas as áreas e tudo. Uhum. Mas, em se tratando particularmente do direito penal, é difundido um mito de que o endurecimento, o enrijecimento, a draconização da lei penal, ou seja, tornar a lei penal mais dura, mais severa, isso vai trazer segurança para a sociedade. É bom para a sociedade, isso vai trazer segurança. Então, o bode expiatório principal, pode notar que hoje são as drogas. Já foi, por exemplo, roubo de carro. Uhum. Aí, o que o Congresso fez com o roubo de carro? O lobby das seguradoras inseriu no artigo 157 uma causa de aumento de pena, dizendo que se o carro for roubado e levado para outro estado, a pena é maior. Uhum. O que significa isso aí? O político está legislando para a seguradora. Por quê? Porque o que acontecia? Você roubava. Quem rouba um carro, leva o carro geralmente para outro estado para facilitar a receptação. Sim. Então, o político, ele pega essa questão das drogas e diz, olha, vamos tratar isso aqui com rigor, vamos fazer disso aqui, nós vamos acabar com as drogas, vamos botar na cadeia todos os traficantes. E isso não resolve. Sim. Não resolve de jeito nenhum. Isso está completamente errado. Sim. Os políticos fazem isso porque eles criam leis penais achando que vão resolver o problema social. Porque o problema das drogas, eu acho que vocês, ouvintes, têm que entender. O problema das drogas é um problema social. Eu tenho, por exemplo, eu vou lhe explicar. Eu tenho, por exemplo, hoje um fenômeno social que é o seguinte. O traficante é preso. No lugar dele, entra em primeiro lugar, em substituição, em primeiro lugar, a esposa. Assume o papel dele na organização. Assume o papel dele na organização. Se a esposa é presa, se tiver algum filho adolescente, já na adolescência o filho assume também. Meu Deus. Então, quantas e quantas vezes eu posso lhe assegurar que eu estive aqui como estamos, numa mesa, juiz de um lado, defensor público de outro, o réu aqui, ou a ré, e eu tive a certeza de que aquela pessoa estava numa situação social de risco e que vender droga era a única opção. Claro que eu não vou defender aqui o estado de necessidade para venda de droga, mas eu pude perceber que eu não tinha ali uma pessoa com uma personalidade voltada para o crime, mas alguém que a única opção. Também porque no meio onde ela vivia, por exemplo, se você for no Oitão Preto, no Oitão Preto não há opção nenhuma. Ou você é traficante, ou você não mora no Oitão Preto. Sim. Então, a questão, você tem que entender, se você for trabalhar com tráfico de drogas e você não entender que é uma questão social, que você tem que atacar a questão social, e você ataca a questão social com, em primeiro lugar, educação, escola, oportunidade de trabalho, no esporte, no estudo, no ensino técnico. Tudo você tem que oferecer. Você tem que oferecer para a população que paga os impostos, que trabalha. O brasileiro é um ser humano fantástico. Fantástico. O brasileiro leva o Brasil nas costas porque nós nos saqueamos, né? Somos saqueados, infelizmente, pelas classes dominantes. Eu não sou comunista, mas é um fato histórico. Há muito tempo o Brasil não quebra, mas não quebra porque nós temos um povo que é empreendedor, é um povo que supera tragédias. Não desiste, né? Não desiste, né? E aí não é clichê, realmente o brasileiro é um batalhador.
Mas você tem que oferecer oportunidade. Sim. Você tem que nivelar quem nasce na aldeota com quem nasce no Padre Andrade. A melhor forma de você nivelar essas pessoas, resguardado, obviamente, a meritocracia. Meritocracia. Um trava-língua, desculpe. Sei como é. É através da oferta de oportunidade. É verdade. E a oferta de oportunidade só pode se dar, em primeiro lugar, com escola pública de qualidade. Isso é muito importante a gente ouvir isso de um membro do Ministério Público, de um procurador de justiça, porque as pessoas muitas vezes veem o agente criminoso, né, como um indivíduo que deve ser linchado, que deve ser apedrejado, como se ele fosse naturalmente perverso. E, na verdade, existem famílias que estão por detrás dele, né? Existem circunstâncias que levaram ele para aquele caminho e que, no final das contas, todo mundo quer viver bem, quer viver em sociedade de uma forma cooperativa, né? De uma forma fraternal. E como o senhor observou, não adianta a gente combater os efeitos se a causa persiste. E essas observações, para quem nos acompanha, assim, são fundamentais, porque vem não de uma pessoa que precisa de voto de alguém, não vem de uma pessoa que precisa de aplauso, vem de uma pessoa que tem um histórico de trabalhar para a nossa sociedade, que enxerga esses dramas e que pode contribuir para que os indivíduos que nos acompanhem, né, que tenham algum poder de decisão, tenham isso em mente, que no final das contas, né, assim, as pessoas que vão ser denunciadas, que vão ser reclusos, né, vão retornar para a sociedade e devem voltar bem. E ninguém quer ter um ente querido, assim, viciado, que abandone o emprego, abandone a família, os filhos. E no final das contas, assim, essa questão desse olhar humano é essencial em tudo na vida, né, tio? Tudo. Tudo na vida você tem que entender que você tem que ter empatia com o próximo. Sim. Agora, você assim, tem que também ter a certeza de que existem pessoas que, usando o livre-arbítrio, Sim. cometem crimes terríveis. Sim. E que precisam ser reprimidas Pronto. E para a aí, segurança de todo mundo. exatamente. E aí, ao mal justo do crime, deve se contrapor o mal justo da pena. É verdade. Agora, de que forma? Precisamos de leis extremamente rigorosas para todos os tipos de crimes? Não precisamos. Sim. As experiências despenalizadoras, por exemplo, trazidas pelos juizados especiais, Sim. elas são extremamente exitosas, né? Qual foi aquele ministro que disse que os juizados especiais era o futuro da justiça e a justiça do futuro? Não sei. Nem Do STJ? Rapaz, não sei, mas ele foi muito feliz nessa colocação. Sim. E a gente vê o acordo de não persecução penal também muito em voga, sim. né? Rapaz, uma vez eu li esse estudo, foi feito um estudo, não me peça a fonte, porque já faz tempo, onde se demonstrou que, o fato que me apresentou esse estudo, se não me engano, foi inclusive o professor Barros Leal. Sim. César Barros Leal. Ô, doutor César. Que é uma pessoa, um ser humano maravilhoso. Tem uma experiência em direitos humanos e direito penitenciário e penal espetacular. Espetacular. Grande procurador do estado do Ceará. Olha, eu não tenho palavras assim para definir, né? Foi meu professor. Sim. É meu professor. Você sabia que ele tem uma creche, sim. né? Amadeu de Barros Leal, né? Amadeu de Barros Leal, a creche que ele mantém, ajuda crianças carentes. Que ele mantém e acolhe crianças carentes, mas acolhe assim com muito preferencialmente aquelas crianças filhas de presidiários, né? Que legal. Que os pais estão reclusos, né? E auxilia essas crianças que estão, exatamente. Em princípio, desamparadas. Essa creche é maravilhosa. Já estive lá e sugiro que quem queira colaborar, Sim. é só botar na internet, hoje tudo se acha na internet, creche Amadeus Barros Leal, você pode contribuir com leite, com... Um trabalho belíssimo. É belíssimo. Grande doutor César de Oliveira Barros Leal. Eu posso dizer sem nenhum bairrismo e sem dizer uma hipérbole. O César doutor César hoje, é o maior penitenciarista do mundo. Sim. Doutor César, ele conhece todos
todo o sistema penitenciário Da dos América 5 Latina, né? continentes, Dos literalmente continentes, dos 5 continentes. Não vou dizer que ele conheceu de todos os países, mas dos 5 continentes, ele pode traçar, inclusive, a tese dele de doutorado, pós-doutorado. Sim, Mas a gente faz. Estamos sim. se falando muito do doutor César, mas a questão é que É a reverência que a gente presta. é a reverência, merecidíssima, né? Sim, Mas a questão é que se existem pessoas que têm que ser duramente Sim. reprimidas. Assim, a polícia tem que fazer o papel, cumprir o papel, reprimir duramente, o Ministério Público tem que fazer o seu papel de sim, processar. Não está errado o promotor de justiça que denuncia um traficante, muito sim. pelo contrário. Temos muitas situações onde o traficante ele é também um homicida. Sim. Isso é um fato que Não, e um destruidor de famílias. e Não mata ninguém, fomentador- mas destrói uma família, destrói. estimulando o vício. Isso. Aqui a gente não está assim, é como o senhor falou no início, né? O direito é bom senso, é razoabilidade, né? Assim, é necessário ter a repressão no momento assim, que se imponha, mas também ao mesmo tempo diferenciar, porque a gente estava abordando a questão só do usuário, né? Mas não do criminoso nato. A questão como eu disse, a abordagem à droga, ela é multifatorial, Sim, né? Ela é social, ela é de política pública, ela é de educação. Você tem que educar seu filho. verdade. Dá o exemplo também, Dá né? um exemplo. Você tem que educar seu filho. Você tem que chegar para o seu filho e dizer, olha, cara, se você usar isso aqui, até mesmo a bebida, se você não beber, se você não aprender a beber socialmente, você vai... a bebida tem destruído pessoas de todos os níveis sociais. Verdade. Então, por aí vai. Então, de uma ponta, nós precisamos mesmo de repressão, porque existem traficantes Sim, que não são perigosíssimos. bonzinhos, que não estão ali empurrados pela Querem desenvolver a economia de nenhum local. Estão ali para. porque está num entorno, num lugar pobre, não tem outra solução. Não, ele está ali, o traficante está ali porque ele quer ganhar dinheiro. Sim, É a forma como ele quer dinheiro. É como o político corrupto. sim, Político corrupto, o que é o político corrupto? É aquele político que quer ter tudo, por exemplo, que um empresário de sucesso tem, sim. sem trabalhar. Sem trabalhar como um empresário trabalha. Mas enganando, né? Mas aí ele quer tudo. Ele quer um carro de alto luxo, ele quer uma casa de alto luxo. Andar de jatinho. Mas se o empresário tem isso, o empresário honesto merece ter uma casa boa, uma casa... Porque ele trabalha e outra coisa, ele arrisca o capital dele. É verdade. Então eu comparo, o político corrupto é assim e o traficante é assim. O traficante ele tá ali, o traficante ele quer dinheiro fácil. Sim. Ele quer dinheiro fácil. Ô tio, assim, olha, a gente aqui não pode falar em direito, assim, essa sua abordagem, suas palavras foram muito esclarecedoras por essa questão tão sensível no nosso meio. Assim, a gente já quer deixar lá um pedido para um próximo encontro, a gente debater outros assuntos, porque o senhor tem muito a nos ensinar, e agradecer demais sua presença aqui hoje no nosso programa, viu? Olha, uma experiência maravilhosa, não só porque estou com uma parte da minha família que eu amo muito. Você sabe que a Lídia, Suzane, estão mais para... Irmãs do que para prima, Não, né? estão mais para mãe, assim. A Lídia, quando a gente era criança, ela pegava os primos todos menores. Essa é a mamãe, viu, pessoal? E ela sempre cozinhou muito bem. Botava a garotada ali naquela... Você não conheceu a casa de Pompeu, da tia Suzana, ali no antigo aeroporto? Sim. E a garotada se reunia lá e a Lídia, na hora do almoço, botava todo mundo no chão e comida era servida assim. Legal, O negócio era meio... Era contando história Então, Lídia, eu tenho um carinho imenso. Suzane, eu tenho um carinho imenso. E a tia Suzana é realmente, assim... Realmente, tia Suzana, como a tia Estefânia, que foram as pessoas que eu convivi mais, foram literalmente duas mães que eu tive, assim. Tia Estefânia era uma dama, uma lady, uma pessoa extremamente doce. Tio, que legal. Mas
E tia Suzana, para mim, pelo amor de Deus, assim, Sei como você- é. a Mas tia você não perde um Natal, você não É, perde um na- evento, tá lá, é o filho querido dela. Vixe, o Chuca, uma Tinha hora ciúme? o Chuca, uma hora dessa ele deve estar aqui. Ô, tio. Então é muito bom, agradeço demais. E toda vida que precisarem de esclarecimentos, toda vida que quiserem conversar, contem conosco. Eu agradeço esse espaço, esse trabalho de simplificar o direito. É fantástico, sinceramente. Isso é um trabalho social, porque as pessoas têm que entender que o direito deve ser feito de algo simples, porque elas têm as pessoas têm, desculpa a redundância, o direito de saber quais são os seus direitos. Isso, é verdade. E para elas entenderem, tem que ser falado de uma forma acessível, assim, clara. Que o comum dos homens, né? O estivador, o trabalhador, possa entender, para que ele possa, a partir daí, ele poder lutar pelos direitos dele. Então, muito obrigado. Agradeço demais. Só reclamo porque só me serviram uma xícara de café. Não se preocupe não, que tem mais. Tem até um biscoitinho ali. Amigos, amigas, muito obrigado pela presença de vocês. A gente dedica esse programa de hoje ao Dr. Pompeu de Souza Brasil, magistrado da primeira região, juiz federal, meu querido tio Chuca, que hoje intercede por todos nós no céu. Fiquem sempre com Deus. Um grande abraço. Vou quebrar o protocolo.